Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Talks. Eu sou a Yaeli Bonfim e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre todas as qualidades do agronegócio brasileiro que a gente tem a evoluir também. Mas esse é um setor que promove desenvolvimento econômico, também desenvolvimento social, aliado à preservação ambiental. E quem conversa comigo sobre tudo isso hoje é o Nelson Ananias. Vou apresentar um pouquinho do currículo aqui para vocês dele, porque é bem bacana. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Brasília e também é especialista em georreferenciamento e sensoriamento remoto. Além disso, ele é produtor rural e pecuarista no estado de Goiás. Nelson também atualmente é coordenador de sustentabilidade da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e por lá ele responde por temas como o meio ambiente, assuntos fundiários, recursos hídricos, irrigação e desenvolvimento da região norte. Nelson, é um prazer te ter aqui com a gente. O prazer é nosso. Eu, pessoalmente, como coordenador de sustentabilidade da CNA, e a CNA com a oportunidade de trazer aí o melhor da sustentabilidade do produtor rural, do agro brasileiro, nesse momento em que a sustentabilidade faz parte, é um valor agregado da nossa produção. Então é um prazer estar aqui, contribuir, trazer essas ações que a CNA vem fazendo em prol do produtor rural, em prol da produção, do crescimento do agro associado à sustentabilidade. Muito bom, Nelson. Obrigada mais uma vez. E eu fico bastante feliz de te trazer aqui, de trazer esse assunto para o nosso público, porque a gente está sempre falando, né, sobre a sustentabilidade do agronegócio, mas eu fico feliz de a gente conseguir fazer isso de uma forma bastante abrangente hoje, porque muitas vezes o agro acaba não sendo tão reconhecido pelas boas práticas que tem. E eu, como uma paulistana, né, uma pessoa que realmente nasceu na cidade, conheci o agro aí há praticamente 8 anos com mais profundidade e venho vendo o que o setor faz de perto, fico feliz da gente poder ter esse espaço de contar isso para o público. Então, Nelson, eu começo te perguntando por que o agronegócio brasileiro, então, pode ser considerado um modelo de produção sustentável? Bom, o agronegócio brasileiro, ele superou diversos desafios. Desde lá de um país há 40, 50 anos atrás, que era um país importador de alimentos, um país em que a insegurança alimentar era comum, né? Eu sou bem mais velho do que você, bem mais velho que grande parte da audiência. Eu lembro de ouvir e ver nos jornais a questão da fome, né? Principalmente na região Nordeste, no Brasil como um todo, né? Tanto que houveram campanhas para alimentação, para distribuição de alimentos. De lá para cá, o produtor rural, o nosso setor rural brasileiro, ele foi desafiado a ser cada vez mais produtivo. E nós vencemos esse desafio. Hoje nós somos um país que não só garante a segurança alimentar nossa, mas de mais de 100 países. Nós produzimos mais. A partir daí, nós recebemos o desafio de produzir melhor. Não bastava abrir novas áreas, não bastava produzir grãos a qualquer custo, de qualquer jeito, por questões econômicas, início de questões ambientais e questões sociais. A gente precisava interiorizar o Brasil, desenvolver o interior do Brasil. E nós vencemos esse desafio também, nós produtores rurais e o Brasil como um todo. Então nós vencemos o desafio de produzir mais, vencemos o desafio de produzir melhor, né? Dos 40 anos para cá, nós tivemos um aumento de cerca de 500% de produtividade e 200% em produção. É um exemplo de que nós vencemos produzindo melhor, sem avançar muito nos recursos naturais disponíveis, principalmente solo e água, preservando floresta, preservando o principal patrimônio do produtor rural, que é solo e água. E agora nós estamos vencendo o terceiro desafio. Produzir mais não bastava, produzir melhor não bastava e vencemos o 2. Agora a gente precisa produzir com sustentabilidade. E nós fazemos isso. Não somente porque sustentabilidade é um tema, é uma ação que se exige mais, mas porque isso é economicamente mais viável. Produzir, e o produtor rural tem no solo o seu principal patrimônio. É de lá que ele planta, ele colhe. É lá que ele planta capim e colhe boi. É lá que ele planta tecnologia e colhe resultados. E o produtor faz isso. Quando ele agrega valor, quando ele consegue ser mais eficiente usando a mesma quantidade de recursos naturais, ele está sendo uma agricultura cada vez mais eficiente.
no uso dos recursos naturais e qualquer um deles. Tanto que hoje a gente planta em cerca de apenas 7%. Com toda essa potência que nós somos, cerca de 7% e 33% de uso geral do território brasileiro aplicado nas atividades, na sua grande maioria, o seu uso agropecuário. Então, nós plantamos, e aí nunca é pouco dizer que nós fazemos até 3 safras por ano. Isso é eficiência. Todos esses dados levam a dizer que nós somos um país que atendemos o desafio de garantir a segurança alimentar do mundo, associado a uma eficiência no uso dos recursos naturais, o que nos torna uma agricultura tropical, como nenhum outro lugar no mundo, que pode ser chamado agricultura sustentável. Por quê? Porque nós somos floresta, nós somos ABC, nós somos eficiência. Muito bom. E isso assusta, Nelson? Isso assusta os outros países, por exemplo, o nosso grande concorrente dos Estados Unidos, por exemplo. Isso causa realmente um susto, né? Nesses países que são os nossos concorrentes, quando a gente fala que a gente produz tudo isso usando apenas 7% da área, que a gente produz 3 safras no mesmo ano? Pela experiência que a gente tem internacional, assusta de maneira positiva. Por quê? Porque o nosso grande desafio de ser sustentável é a gente comprovar que a gente é sustentável. Assusta porque muitas das vezes essa grandeza ela não chega lá fora, ela não chega aos consumidores dos nossos produtos lá fora e até muitas das vezes tem uma dificuldade de chegar até dentro do país mesmo, dentro dos consumidores brasileiros, para valorizar aquilo que a gente faz aqui, que o produtor rural faz aqui. Quando ele conserva 80% da sua propriedade, 35% da sua propriedade ou 20% da sua propriedade em vegetação nativa, não tem outro lugar no mundo que dá essa contribuição. É a mesma coisa que qualquer outro, fazer uma analogia com qualquer outro negócio. Eu compro um hotel de 100 quartos que eu só posso usar 80, ou só posso usar 20. Você imagina o custo que é isso. E aí o produtor rural ainda não tem instrumentos que incentivem ele a fazer isso. Ele faz, porque é força de lei, porque isso garante a produção e a oferta de água dele, né? Toda essa manutenção de APPs e reservas legais, que é cumprir o Código Florestal, que é manter floresta, ela garante estabilidade do solo, estabilidade do uso da água, reservação de água, ela tem um monte de coisa associada. Por outro lado, ela assusta porque a gente tem uma agricultura tropical de baixa emissão de carbono como nenhuma outra no mundo, que faz 3 safras por ano e que até 3 safras por ano, associado a outros, diversificando a produção com pecuária, com floresta plantada. E isso é um gigantismo que realmente impacta porque eles não sabem ou muitas das vezes não querem ver isso. E quando a gente leva lá fora, eles ficam muito impressionados. Ué, mas vocês são criticados mesmo fazendo tudo isso? A gente já chegou àquela conclusão. O principal desafio é mostrar isso. E começando aqui no Brasil. Quem nos critica a respeito do uso do solo somos nós mesmos, né? Então a gente precisa vencer a barreira as barreiras do país, né? Das divisas, né? Das fronteiras do Brasil, e entregar esse valor agregado, fazer entender e entregar esse valor agregado àquela produção que nós produzimos para garantir a nossa segurança alimentar e atender os mercados internacionais. E o que falta para a gente conseguir chegar nesse nível, né? Nesse nível de comprovação e de eficiência na comunicação? O que falta realmente para a gente realmente alcançar isso? Então, nós temos que investir pesadamente nos mecanismos que já existem, né? Então, por exemplo, não somente isso, né? não só no inventário de emissões que a gente tem de gases de efeito estufa, que hoje é o grande desafio, são as questões das mudanças climáticas, né? A contribuição que o agro tem para atingir as metas, né? Que é um dos principais setores que trabalham e cumprem essas metas. Mas a gente precisa ter uma ciência, e a gente sempre trabalhou nisso através do Código Florestal, boas informações baseadas na melhor ciência. Nós precisamos investir em mecanismos que comprovem que tudo aquilo que se faz no sentido de aumentar a produtividade e a produção, elas estão associadas com um uso mais efetivo dos recursos naturais e em balanço, né, do balanço geral do que se
produz no Brasil, no agropecuária, uma agricultura com balanço bastante positivo na emissão de carbono, quem sabe até um balanço negativo de emissões, né? Que a gente sequestra mais ou a gente captura mais carbono do que a gente emite. Mas não é só isso. Nós temos aí associado biodiversidade, nós temos associado a florestas, nós temos associado isso a acesso a recursos genéticos. A gente tem tanta vantagem, tanta contribuição associada que a gente precisa criar mecanismos de indicadores para cada um deles. Por exemplo, plantio direto, a gente tem indicadores, mas a gente precisa se aprofundar em cada um dessas tecnologias do ABC para que a gente tenha um melhor resultado e indicadores que tenham uma consistência, uma confiabilidade, uma integridade que nos permita dizer, realmente o que a gente faz aqui é diferenciado em questões de sustentabilidade. Perfeito. A gente já falou aqui algumas vezes sobre a agricultura de baixo carbono, né, as tecnologias ABC. E eu queria que você falasse um pouquinho como que elas ajudam a gente, né, como que elas realmente contribuem para que o agronegócio consiga realmente contribuir com essas metas das nossas NDCs, né, as nossas contribuições nacionalmente determinadas, que são uma coisa que a gente realmente se comprometeu com o mundo lá no Acordo de Paris. Queria que você explicasse para a gente também um pouquinho dessa dinâmica. Bom, o setor agropecuário, ele faz o papel de contribuir nas NDCs, que são as metas que os países depositam no Acordo de Paris e nos acordos não negociados, que eles estão fora do Acordo de Paris, mas criam alguma obrigação a partir do que o governo brasileiro adere a eles, de uma maneira bastante direta, incisiva e transparente. Tá? Quando a gente nos propõe a reduzir essas emissões através da recuperação e da manutenção de floresta nativa, isso compõe um grande pilar de sustentabilidade do agro. A gente já tocou no assunto aqui, a questão do Código Florestal e a parte que você tem a mais do que o Código Florestal. O Código Florestal é o mínimo que se tem de floresta para se garantir o cumprimento da legislação. A gente tem várias propriedades rurais que isso ultrapassa, excedentes, e que precisam ser entendidos, valorizados e até talvez remunerados para isso. Mas quando você vê a matriz de emissões do Brasil, a grande parte dela ela advém do uso alternativo de solo, né? Na verdade, do desmatamento. Legal e ilegal, e na sua grande maioria ilegal. A gente gostaria de deixar claro aqui também que a CNA, os produtores rurais brasileiros, de maneira geral, são contra ilegalidade. Desmatamento ilegal deve ser combatido, devem ser feitas políticas para se evitar isso, para levar tecnologia para que não se precise mais desmatar, para que a gente consiga vencer essa questão do desmatamento ilegal. Mas a gente tem um desmatamento legal, que é aquele que está previsto no Código Florestal Brasileiro, que é aquele que vai garantir que aquele produtor rural ele se fixe ali. Se a gente não permite que o tripé da sustentabilidade ela seja aplicada numa propriedade rural, ambiental, social e econômico, se você não coloca essa componente econômica, o que o produtor rural, quem que é aquele que está numa terra, que a única riqueza que ele tem é floresta, ele vai fazer? Ele vai explorar a floresta. Ou a gente dá alternativa para aquele proprietário, ele se fixe ali, explorando pelo menos 20% da sua propriedade, para que ele mantenha os outros 80% de floresta, ele consiga se fixar ali. Ele precisa ter o mínimo necessário para se manter ali. Por quê? Terra sem dono é uma terra aberta à grilagem, à exploração, a outras... E que de fato acontece muito, né? Exatamente. A grande índice de desmatamento ilegal é justamente nessas terras públicas que não tem dono. Não tem dono, exato. Se você não faz a regularização fundiária, se você não faz a regularização ambiental, dando essa responsabilidade a quem ocupa aquela terra de cumprir o Código Florestal, alguém vai lá e vai usar a riqueza que ele tem na mão, que é a floresta. Então, ilegalidade não, legalidade sim, como forma de se manter. E aí, todas essas questões de florestas associadas a esse uso econômico, 20%, né, até 80% da propriedade, em tecnologias de baixa emissão de carbono, não só porque elas são de baixa emissão de carbono, mas elas são mais produtivas,
ela é a contribuição do setor agropecuário. Então, nessa matriz de emissões, a partir do momento que a gente combate o desmatamento ilegal, o grande contribuinte das emissões passa a ser o setor agropecuário, principalmente por gases não CO2, metano, né, e gases de nitrogênio, né, os derivados de nitrogênio. Nisso, a gente precisa ser mais eficiente, não só na exploração, diminuindo o tempo de abate dos animais, né? Quanto mais cedo eu chegar no período de abate, menos metano ele vai emitir. Com plantio direto, ao invés de plantio convencional, fixando carbono no solo. E LPF, nitrogênio, né? Fixação biológica, nitrogênio, irrigação. Isso aí vai contribuir e já contribui. E muitas das vezes a gente fala, né? E comenta nos fóruns internacionais. Se você olhar este cenário do que o setor do agro pode contribuir nas NDCs brasileiras, a gente fala, ele já contribui. Muitos dos produtores rurais que nos assistem, que já fazem plantio direto, já fazem LPF, vocês já são ABC. Vocês já estão contribuindo para as metas brasileiras de redução de emissão, mesmo sem saber. Então, nosso grande desafio é não só ampliar essas tecnologias, consolidar o Código Florestal, mas ter a transparência necessária para dizer o que a gente faz é monitorável, reportável, verificável, que é um sistema que diz que o que eu estou fazendo realmente tem uma comprovação, tem uma integridade que eu possa levar para fora, para cumprir um acordo de Paris, para acessar um mercado de carbono, para fazer um PSA, para fazer um RED, qualquer um desses mecanismos que tragam o produtor rural para dentro. Então a gente já faz e já contribui para a NDC. Nos falta um investimento para que isso seja reconhecido, carimbado e traga esses benefícios ao produtor rural. Ninguém vai viver de crédito de carbono, ninguém vai viver exclusivamente produtor rural, né? Sim. Exclusivamente de crédito de carbono, ninguém vai ver exclusivamente PSA. Mas é um valor agregado que abre novos mercados e que agrega, no final das contas, valor àquele produto que ele põe na gôndola do Brasil e lá fora. Com certeza. E essa questão toda da gente fazer esse monitoramento, né, essa verificação e tudo, é muito difícil num país continental como o Brasil, né? Quando a gente fala das nossas dimensões e das nossas dificuldades também de acessar o interior do país, acaba trazendo uma dificuldade a mais para que a gente consiga chegar nesse nível, né? Perfeito. O acesso a esses mecanismos ele ainda é muito oneroso. Você ter alguém que audite, alguém que certifique, ele é muito oneroso. Então, nós trabalhamos, e a CNA trabalha junto com o governo federal, em mecanismos em que a gente consiga trazer essa integridade a esses ativos ambientais, que a gente chama, que não é só carbono, né? Que nem eu falei, é biodiversidade, é outros ativos ambientais que a gente pode agregar na nossa produção, carbono no solo e tudo mais. A gente precisa que essa ação ela seja acessível a pequenos, médios e grandes. Né? A gente entende que isso ganha uma escala a partir dos grandes, porque a partir dos grandes você consegue agregar ali, dar uma escala maior e a gente vai alcançando aí a partir dessas novas metodologias médios e depois pequenos. Mas isso não pode esperar, porque as exigências elas vêm aí no encalço do crescimento da produtividade do Brasil e o aumento desses mercados consumidores dos produtos brasileiros. Então a gente precisa rapidamente nos mobilizar para dizer aquilo que você já faz precisa ser reconhecido. Como a gente pode fazer isso? Então a gente vem trabalhando nesse sentido para dar integridade a todas essas ações. Perfeito. Agora, Nelson, a gente falou aqui, né, dessa possibilidade do produtor ter os créditos de carbono, ter o pagamento por serviços ambientais por conta dessa preservação de reserva legal, por conta dessas práticas sustentáveis, né, essas tecnologias ABC que a gente usa no cultivo das lavouras. Mas tramita aí no Congresso, né, um texto que está no Senado, está parado, mas a gente tem expectativa que caminhe logo essa questão da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. E no texto atual, o agro não está participando. A gente enxerga isso como uma coisa boa, uma coisa positiva, e eu queria que você explicasse para o nosso público por que a gente enxerga dessa maneira e qual seria a participação ideal da produção rural nesse futuro mercado de carbono. Bom, na verdade nós participamos, né? Como agro, o setor econômico,
setor agropecuário, ele está lá no projeto de lei, no texto, na minuta do projeto de lei que está sendo discutido o mercado de carbono. O que a CNA entende é que a gente não pode, segundo o sistema que está sendo proposto de mercado de carbono no Brasil, que é um sistema chamado Cap and Trade, né? Então você tem um teto de emissões, né? A partir do qual, quando eu emito mais do que aquilo, eu preciso compensar, comprar de outros setores da economia que emitiram menos. Ou eu pago o ônus daquilo que eu estou emitindo a mais, tá? O setor agropecuário é um setor de uma base muito larga, muitos produtores, médios produtores e principalmente pequenos produtores, que a partir do momento que a gente definir um teto de emissões, ele não vai conseguir acompanhar, nem monitorar, vai ficar muito oneroso para ele acompanhar esse teto, comprovar esse teto e, na pior das hipóteses, sofrer alguma sanção por não cumprir esse teto de emissões. Tá? Então, o que a gente entende hoje é que o setor agropecuário, como nenhum lugar no mundo, não é uma proposta brasileira, em nenhum lugar do mundo existe um teto de emissão de gases de efeito estufa para o setor agropecuário. Não é no Brasil somente. Mas o setor agropecuário, ele é o setor econômico que, na sua base, que é basicamente a questão da fotossíntese, que todos nós estudamos lá ainda no ensino fundamental, eu ainda sou do primeiro grau, né? Primeiro e segundo grau, mas no ensino fundamental ou no ensino médio, que você transforma CO2 em água mais oxigênio, né? Você faz essa transformação. Essa é a base. Então, naturalmente, quando você planta uma pastagem, quando você planta uma agricultura, você está fixando uma floresta, você está fixando aquele carbono. Então, o setor da economia que tem o maior potencial em prover os outros setores econômicos que terão tetos de emissão para que o crescimento econômico do Brasil não seja limitado por questões de emissão de gases de efeito estufa. Então, por isso que nós entendemos que o setor agro ele está dentro do mercado, sim, provendo os melhores créditos de carbono mais íntegros, que são de floresta, são de solo, são de produtos, são essas diversas variações de crédito de carbono que já são inerentes ao nosso processo produtivo e que a gente não está prometendo investir ou buscando financiamento, investimento para ter uma metodologia, uma ação para os próximos 10, 20 ou 30 anos. A gente já faz isso há 10 anos, pelo menos, com ABC e há 50 anos, pelo menos, com Código Florestal. A gente já faz isso. Então, é uma tecnologia brasileira, como é o ABC, agricultura tropical, intensiva, de fixação de carbono no solo, em floresta, em tudo aquilo. Um código florestal que mantém aquela floresta ali e está previsto também no texto a questão de crédito de carbono de floresta, pelo menos no texto que está sendo debatido, né? A gente está buscando e brigando para que isso continue e para que nem eu falei, a gente entre neste mercado de carbono como um grande produtor e fornecedor de carbono, aqueles setores no Brasil ou fora, através dos ritmos, né? Mas no Brasil, primeiramente no mercado doméstico, para manutenção do crescimento econômico do Brasil para todos os outros setores econômicos. Então a gente está no mercado de carbono. A gente está pronto para resolver esse desafio, entender e responder mais esse desafio, que é manter o crescimento econômico do Brasil, fornecendo o carbono de melhor qualidade e mais íntegro para que a gente continue crescendo no Brasil e não seja limitado. Perfeito. Nelson, você falou no começo da nossa conversa, né, que o solo e tudo mais é o principal ativo do produtor rural. Então, essas questões do clima, quando a gente vê esses extremos, isso afeta muito a produção rural. Então, eu queria te perguntar o seguinte: quais as nossas estratégias de adaptação para que a gente torne a agricultura e pecuária brasileira mais resistentes a esses extremos climáticos e se a irrigação, por exemplo, poderia ser considerada uma dessas estratégias ali no topo entre os pilares, entre as principais a serem realmente expandidas e mais utilizadas?
Os fatores climáticos, na verdade de tempo, né, dentro do setor, primeiro influenciam e incidem diretamente na propriedade rural. Nós somos atividade econômica a céu aberto, ao contrário da grande maioria dos sistemas produtivos brasileiros. Então, nós somos o primeiro a sofrer questões de eventos extremos, secas, estiagens, excesso de água. Então, o produtor rural ele está acostumado não a sofrer com isso, mas ele está acostumado a ser resiliente quando isto acontece. Tá? E nós demos grandes contribuições de forma. A questão da adaptação, né? A discussão das mudanças climáticas, elas tiveram um foco muito grande, primeiramente, na questão da mitigação, né? Que a grande maioria, senso comum, todo mundo acha que Acordo de Paris é pegar carbono, fixar ele de algum jeito e receber por isso através de um mercado, simplificando bem essa questão. Sim. Mas entendeu-se que só a mitigação ela não é suficiente. Sim. Ela não vai ser suficiente para atingir, né, o objetivo do Acordo de Paris, que é reduzir em 1,5 graus até 2 graus, até 2100, um aumento médio da temperatura da Terra. Então, a gente está muito mais à frente, né, disso, dessas questões de se cumprir esse acordo, né? Então, a gente tem dentro do setor agropecuário essa missão de cumprir essas metas de maneira geral, para que a gente entregue à NDC, ao governo brasileiro e ao cidadão brasileiro, essas metas cumpridas, para não ter que alterar isso dentro do processo de criação. De obtenção dessas questões. Então, a gente está falando de ações que vão agora desde os mecanismos que a gente tem de cumprimento daquilo que já se foi prometido, porque agora, né, no novo Acordo de Paris, nós não somos voluntários, né? Todos são obrigados a cumprir e a prometer e cumprir aquilo que deve ser trabalhado. Então, dentro desse cenário aí, a gente precisa que o setor agropecuário ele se mobilize e que a gente busque alternativas para que a gente consiga cumprir isso através da questão da adaptação, né, como a gente tinha falado, mitigação. A mitigação ela não foi suficiente, né, como a gente entende, até chegar a 2100. Precisamos adaptar. Adaptar hoje é complementar a mitigação. Por quê? Porque em havendo certamente esse aumento de temperatura, nós vamos ter que se adaptar a isso. Nós vamos ter que nos adaptar. A gente tem que entender que 1,5 graus é muita coisa e isso pode gerar fome, pode gerar guerra, pode gerar um monte de coisa se a gente não estiver adaptado. E o Brasil, ele deu mostras, e o produtor rural brasileiro, já que ele é adaptável por natureza. Exemplos, nós temos vários aí. Soja, por exemplo, uma cultura que inicialmente era de clima temperado. Sim. Nós trouxemos ela para o cerrado. Hoje as produtividades maiores adaptamos. Isso é adaptação. E esse foi um dos grandes temas da COP28, que foi fechar a questão da adaptação. E a partir da adaptação, mitigação não foi suficiente. Adaptação está andando, tem seus desafios, por exemplo, indicadores para dizer mitigação é fácil, é mais fácil porque está mais tempo sendo discutido. Você definir regras. Eu estou mitigando? Estou. Eu estou tirando tanto carbono da minha matriz de emissões e estou fixando. Isso eu posso pegar quanto de carbono equivalente eu tenho. Isso é mitigar. Adaptar já é mais difícil. Como é que eu vou fazer indicadores? O Brasil tem esses indicadores. Eu estou falando de maneira global, mas dentro do Brasil a gente tem, como eu falei, se a gente trouxe a soja para o centro-oeste, se a gente trouxe o trigo, que é uma cultura de clima temperado a frio, a gente trouxe para o centro-oeste. Nós já somos adaptados por natureza. Nós já temos esse DNA de adaptação dentro das atividades agropecuárias brasileiras. Então, a adaptação ela é importante para quê? Porque depois, se a adaptação não for suficiente, a gente vai ter perdas e danos. Ou seja, a gente vai ter que pagar para alguém
ou receber isso de alguém, que no Brasil vai ser muito difícil a gente receber isso, uma vez que o financiamento e as negociações de financiamento estão muito aquém daquilo que a gente espera. Sim. A gente vai ter que buscar um mecanismo de perdas e danos. Mas antes de chegar lá, a gente tem certeza que a ciência, que já comprovadamente o setor agropecuário brasileiro, ele tem condições de se adaptar de uma maneira bastante eficiente para que a gente traga aí essa segurança de que, mesmo apesar dos esforços de não se aumentar a temperatura, se aumentada, a gente está pronto para responder esse desafio de continuar produzindo, mesmo em questões adversas. E aí, entre essas tecnologias, nós temos tanto essas, das questões de genética, desenvolvimento de variedades, de tipos de planta, de tipos de cultura, mas nós temos, associado a uma disponibilidade de terras férteis, a disponibilidade de água, né? Nós usamos hoje no Brasil menos de 1% da água, mesmo tirando bacia amazônica, menos de 1%, cerca de 2 a 3%, com bacia amazônica 1%, mas 3% da água doce que entra, que chove, que corre ali nos rios brasileiros e vai virar água salgada, cerca de 3% é que se usa. Então a gente tem um potencial, não um potencial que impacte nas questões ambientais, mas um potencial de uso de solo e água que estão aí prontos e disponíveis para responder às questões de adaptação. Perfeito. Agora, Nelson, a gente tem aí o G20, né? O grupo de trabalho do agro no G20 tá para acontecer, e eu queria que você trouxesse quais vão ser as principais pautas do nosso setor, o que a gente pretende levar aí para ser discutido entre as maiores economias do mundo. Bom, o G20 ele já tem um foco mais voltado para a questão econômica, as questões dos ODS, né? Todas as ações. O agro ele tem a contribuição em quase todos os ODS, se não em todos, né? Se você procurar, no final você acha, né? Então eu acho que a questão nossa e o foco das últimas discussões internacionais é voltado para a questão de que não adianta discutir sustentabilidade, por meio ambiente e por si só. Ela é uma ação que depende de outros setores, que aí virou... o nome hoje é ESG, né? Sim. Mas antes já era sustentabilidade, antes já tinha outros nomes, mas hoje ele é ESG. Então, ambiental, só por ambiental, não se sustenta. Está aí a questão de guerras, está aí as questões de alguns eventos que aconteceram no mundo, pandemia, que mostraram essa fragilidade, que não adianta você, a todo custo, tentar atingir esses objetivos de menos emissão, de conservação e tal, se o principal de todo esse processo, que é o homem, ele não tiver inserido ali, garantindo sua segurança alimentar, garantindo sua segurança energética, garantindo o seu acesso a hospital, a educação. Então, essa é uma ação que ela precisa ser coordenada. Então, no G20, a gente traz... as propostas são... desenvolvimento sustentável, né? Combate ao desmatamento ilegal, associado a retirada e negociação de barreiras não tarifárias, que são aquelas que são convertidas, né? Ela leva uma roupagem ambiental, mas na verdade elas têm uma função econômica ali, tá? Tal que é preservação de mercados internacionais, dada a nossa eficiência na produção desses produtos do agro. Então, cadeias alimentares, o que a gente busca levar. Desenvolvimento sustentável, né, através de todos o cumprimento e as contribuições dos ODS. Um mercado internacional que privilegia essas cadeias produtivas para combate à fome, desigualdade, não só para produtos alimentícios, mas para energia também, energia limpa, né? A energia limpa é aquela, né? Super caro, né? Quando a gente fala dessas questões climáticas. Isso, a energia ela é uma questão que nós temos uma condição através de biocombustíveis, hidrogênio, a gente tem uma série de ações, de projetos que podem suprir e fazer essa transição energética
não só transição justa, que é aquela que é pregada no Acordo de Paris, mas uma transição energética justa, né? Então a gente tem essas pautas das quais o agro ele contribui já e pode contribuir bem mais para que essa reunião do G20 traga esse componente econômico, não deixando isolado somente que a questão ambiental ela é centro de tudo e por ela vale tudo. Vale, mas existem outras ações que precisam ser agregadas para um desenvolvimento seja sustentável. E, inclusive, a gente tem visto, né, na Europa, por exemplo, diversas agendas ambientais sendo colocadas assim acima de tudo e dando problema, né? A gente vendo os produtores aí, né, se manifestando, a gente vendo questões políticas sendo impactadas por conta disso também. Então, realmente é esse equilíbrio que precisa realmente estar presente, né, Nelson? Dentro da própria União Europeia, já existem esses conflitos de que, né, não se pode direcionar ações a qualquer custo. Você tem populações. Isso a gente já vem trabalhando, e a CNA e o setor já vem trabalhando há muitos anos. A gente tem 20 a 25 milhões de pessoas morando na Amazônia. A solução é o quê? Que se prega lá fora é fechar isso, e essas pessoas que estão lá são brasileiros como nós, que querem se desenvolver economicamente. E ter acesso a coisas básicas, claro, né, que eles não têm hoje, né? Energia elétrica, esgoto, né? Saneamento, todas essas coisas. Internet, acesso ao conhecimento, né? Se a gente não levar a inclusão digital a essas regiões, eles vão continuar achando que o único modelo de desenvolvimento é o desmatamento. Né? Então, a gente precisa, um exemplo, né? A gente precisa que essas pessoas que estejam lá, elas sejam incentivadas a manter aquilo que elas têm lá, se desenvolvendo economicamente, socialmente, como nós temos direito aqui no centro-sul do país. Então, essa ação, né, a gente faz uma analogia com a Europa lá, né? A gente não pode alijar essas pessoas do desenvolvimento e do crescimento do Brasil como um todo, como lá na Europa eles estão reagindo a isso, que nós não vamos ficar de fora disso. O crescimento é para todos, a gente precisa fazer com que o crescimento seja para todos. De que forma? Adequando ou ajustando o desenvolvimento sustentável, muito importante, porque senão a gente vai pagar lá mais para frente. Mas que ele seja lembrado das pessoas agora. A gente não vai matar o nosso futuro matando as pessoas e as ações que a gente está fazendo, matando no sentido de, né, o crescimento, matando esse desenvolvimento, né? A gente matando esse desenvolvimento aqui para as gerações futuras, né? As gerações futuras são importantes, mas a gente precisa pensar nas pessoas que estão lá hoje. Com certeza. Inclusive, tem um dado aqui da ONU, saiu recentemente, né, um relatório da ONU sobre segurança alimentar e nutrição, mostrando que os níveis globais de fome estagnaram nos últimos 3 anos, justamente devido a guerras, a crises em diferentes partes do mundo. E essa eficiência produtiva do agronegócio que a gente vem comentando aqui, atualmente já contribui para que esse problema não seja ainda maior, e vai ter um papel cada vez mais importante quando a gente olha o crescimento populacional mundial, né, Nelson? Sim, a gente tem essas duas demandas do Brasil. A demanda ambiental, de que nós somos o grande detentor de florestas tropicais, da savana produtiva, de tudo mais. E, por outro lado, nós somos o país que tem o maior potencial de desenvolvimento da segurança, né? da garantia da segurança alimentar, como a própria ONU diz, né? Nas suas publicações. Quem é o país que tem condição de se desenvolver e tem dado mostras que se desenvolve cada vez mais eficientemente, né? 3 safras por ano, né? 7,5% do território em agricultura, a conversão cada vez maior de pastagens degradadas para atividades como agricultura. Então a gente está no caminho certo, né? Agora, precisamos estar prontos para responder com a melhor transparência possível, que o que a gente faz é comprovadamente mais vantajoso do que tirar isso e fazer uma transferência desse impacto. A transição, ela precisa ser justa. Nós precisamos de uma transição justa. Estamos prontos para que essa transição, para receber uma transição,
justa e para que isso vira. Às vezes a gente olha só de dizer que a gente precisa ser mais justo com a gente, mas a gente também precisa ser justo com outros. E a gente está pronto para isso. A gente pode transferir tecnologia do que a gente é bom nisso, né? Através dos mecanismos próprios. Não é simplesmente, né, sair distribuindo tecnologia para quem não vai aproveitá-la da melhor maneira possível. Mas se a gente implantar uma agricultura, por exemplo, ABC, em toda a agricultura tropical do Brasil, imagina o ganho que isso é em questões de produção, produtividade, empregos, desenvolvimento social. Então a gente tem nosso papel nisso também. Mas a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa que o financiamento saia, a gente precisa de novas metas qualificadas de financiamento, a gente precisa que aquele financiamento que foi prometido, que ele saia. Por quê? Porque aí sim a gente pode investir em mecanismos de transferência justa, para que seja justa, transferência de tecnologia e contribuir para tudo isso que a ONU espera da gente, tanto na questão ambiental quanto na questão de segurança alimentar. Perfeito. Nelson, agora a gente está falando de G20, que acontece esse ano, e tem também a COP30 vindo aí no ano que vem, aqui no Brasil. A COP29 também vai acontecer agora, mas todo mundo vem entendendo ela meio que como uma COP preparatória para o que vai acontecer realmente no ano que vem, né? E a gente já está se preparando, a gente já está planejando como é que vai ser a participação do agro brasileiro nessa COP30. Pode ser uma oportunidade para a gente também melhorar essas questões relacionadas à nossa imagem. Como que vocês vêm vendo tudo isso, a realização desse grande evento aqui no Brasil? Bom, a COP29 é a COP da implementação, né? Então, o que a gente não resolver nela aqui agora vai naturalmente ir para a COP30. Vai ser carregado para a COP30. Como essa questão do financiamento que a gente vem há muito tempo tentando resolver e não sai, né? Não sai. A ideia é que a expectativa é que se resolva isso agora, apesar de que pelas negociações, teve uma negociação agora intermediária, em Bonn agora no mês de junho, em que as coisas poderiam ter andado mais um pouco. Sempre assim, financiamento sempre poderia andar mais um pouco. Mas a gente precisa que isso seja resolvido o mais rápido possível. Os meios de implementação, eles são a base de dizer qual é a ambição que eu tenho para as próximas NDCs. Essa COP28 do ano passado foi a COP do balanço. Juntaram todas as iniciativas e colocaram no copo e falaram, não dá, não vai ser suficiente. Para fazer tudo aquilo que a gente se propôs para que a gente não chegue a 1,5 grau em 2050, como estava no relatório, né, do painel, do IPCC, a gente precisaria até 2030 investir por ano cerca de $1 trilhão. Se a gente não conseguiu nem os 100 bilhões, quem dirá um trilhão. Tá? Então, mas a gente precisa que isso continue sendo discutido, porque se esse assunto ele não for resolvido agora na COP29 como financiamento, o grande motor dos meios de implementação daquilo que se propôs, que todos os países propuseram, e o balanço disse isso, né, que não está suficiente, na COP30, ano que vem, nós vamos ter que botar mais uma NDC. Está prevista para a COP de Belém ano que vem, que é outro grande ponto alto da COP que vai ocorrer no Brasil. Não é só floresta, não é só mitigação, não é a NDC, ela precisará ser revista na COP 30 ano que vem. Se a gente não tiver o budget ali, o financiamento definido, o que a gente vai propor? Se a gente não tem dinheiro, a gente vai propor o quê? E aí fica aquele negócio, né? Se a gente não propor, não tem dinheiro. Mas se não tem dinheiro, eu não sei aonde eu posso chegar para propor. Então, essa política de criar essa confusão para que a gente não defina logo, é uma estratégia para quem teria obrigatoriedade. Claro, as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é a base do acordo do clima, né?
Se a gente não tiver isso resolvido, a gente vai levar isso fatalmente para o Brasil e vamos contaminar aquilo que na ponta, lá na COP30, que será proposto, a gente não sabe quem vai financiar, como vai financiar e até onde a gente vai chegar. Então, a ideia é que na COP29 a gente avance nesse tema, para que na COP30 a gente traga aí uma COP da NDC, uma COP que está tendo um diálogo, aonde a gente tem que lembrar que as NDCs brasileiras, as metas brasileiras, elas já são muito ambiciosas. Se comparadas com qualquer outro país, elas são muito ambiciosas. E a convenção, ela já naturalmente, ela pede que cada NDC seja mais ambiciosa que a outra. Então, se a gente for mais ambicioso naquilo que a gente já é ambicioso, quanto isso custa para o crescimento econômico do Brasil, quanto isso custa para a questão, e custar no sentido de não crescer economicamente, mas custar no sentido de que ninguém vai financiar isso. Vai ser novamente uma ação nacional de nós mesmos investindo em atividades cada vez menos emissoras, cada vez mais sustentáveis, que é a obrigação, e a gente já faz isso. Agora, a gente precisa valorar aquilo que já fez para que a gente não dobre a aposta daquilo que a gente ainda nem conseguiu receber. Tá certo, é isso mesmo. Nelson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Planeta Campo Talks. Foi realmente um prazer conversar com você, saber um pouquinho mais, né, de tudo que o agro já faz de bom, dos nossos desafios também, do que a gente vem planejando aí para esse futuro, para esses grandes eventos que nós vamos ter aqui no Brasil. Então, obrigada pela sua participação. Bom, eu agradeço a você, ao Canal Rural, meu nome, em nome da CNA. Convido a todos os produtores rurais que acompanhem nos canais da CNA toda essa negociação. Nós temos lá um histórico de todas as outras negociações, de todas as COPs que a CNA participou, montando um histórico, tudo aquilo que a gente gosta e levou ao produtor rural. Em outubro, agora, na segunda semana de outubro, nós faremos nosso evento tradicional lá na CNA, que é o Pré-COP, onde a gente entrega ao governo federal um documento com todas as expectativas de negociação para essa COP29. E, por fim, gostaria de convidar todos os produtores rurais a fazer uma união frente a essa COP30 que será no Brasil, para que a gente leve aqui e mostre para o mundo, na nossa casa, o melhor do agro brasileiro. Mostrar que aquilo que a gente faz é sustentável, que a gente dá a nossa cota de segurança alimentar associada à sustentabilidade. Então, é uma agenda meio extensa até o ano que vem, mas que se a gente não começar a trabalhar agora, a gente vai ter dificuldade dentro da nossa casa de ter que ouvir algumas coisas que são inverdades e que prejudicam o produtor rural, principalmente aquele que mora aí no centro-norte do país. Então, estão todos convidados, a CNA está lá buscando o melhor termo de negociação e representação do agro brasileiro, e você, produtor rural, está incluído nisso. Procure sua federação, procure a CNA para saber mais e contribuir naquilo que vocês puderem contribuir com a gente. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. É uma oportunidade realmente histórica para a gente mostrar tudo que a gente tem de bom. Nelson, obrigada mais uma vez. E vamos ficando então por aqui com o Planeta Campo Talks de hoje. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Talks. Patrocínio JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.